Mateus 19, versículos 16 ao 23. Prioridade. Lugar de excelência ao que é excelente. Ter o entendimento de como eu devo me relacionar com aquilo que Deus me deu. E não fazer daquilo que Deus me deu a razão da minha existência. Mas fazer da razão da minha existência o Deus que me deu tudo. E aí eu digo para você uma coisa. Eu fico muito feliz, irmãos, quando eu vejo um crente indo à frente de uma congregação e contando o que Deus fez na vida dele. É muito bom. Tem até um hinozinho, né? Conte as bênçãos, conte quantas são, todas recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. A gente às vezes se desliga, não fica atento, e Deus vai fazendo quando a gente vê, meu Deus, olha o que Deus já fez. E aí a gente precisa entender uma coisa. Deus vai fazendo, vai dando, vai acrescentando, vai construindo o nosso caráter para que nós sejamos um dia aquilo que Deus projetou para que nós fôssemos. Porque todos nós temos uma função a cumprir aqui nessa terra. E todas as funções que Deus deu para cada um de seus filhos cumprir são funções de excelência, não importa o tamanho do trabalho que você acha que Deus te deu. E assentados mesmo como estamos, não precisa ficar de pé, vamos ler, fazer leitura desse texto. Projetou aí? Vamos fazer a leitura desse texto. O que nós precisamos entender é essa sequência aí de prioridade. Mateus 19. A sequência da prioridade, o que eu preciso colocar em primeiro lugar. E diz assim, do 16 ao 23 que eu disse, né? O jovem rico. E eis que alguém, aproximando-se dele, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Ou, em algumas traduções, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Ou, por que me chamas bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Eu peço a Deus, peço ao Espírito Santo que esteja trabalhando na tua mente, no teu coração. Não permita que a palavra caia em solo árido, mas que fique e gere vida em você. Irmãos, 3 evangelistas fizeram a mesma narrativa. Mateus, Marcos e Lucas fizeram essa mesma narrativa desse jovem. E os 3 fizeram questão de colocar logo acima aquela passagem que Jesus abençoa as crianças. Se você olhar, que você acabou de ler, se você olhar logo acima em Mateus 19, a partir do versículo 13, você vai ver Jesus abençoando as crianças. Se você olhar lá em Marcos, capítulo 10, você vai ver o jovem rico e logo acima, Jesus abençoa as crianças. Se você olhar em Lucas 18, você vai ver o jovem rico e logo acima, Jesus abençoa as crianças. Os 3 evangelistas,
eles descrevem o homem de uma maneira diferente. Mateus, lá no versículo 20, que nós lemos aí agora, ele vai identificar esse homem, que logo no início ele começa chamando de homem, um homem. Ele vai dizer que aquele homem era jovem. Ele faz questão de enfatizar que era jovem. Marcos chama apenas de um homem. Já Lucas, ele faz um destaque maior. Ele diz, em algumas versões, que era um homem de posição. Na versão que nós estamos lendo, é a revista atualizada, é um homem de posição. Na revista corrigida, ele vai dizer que era um príncipe. Então, nós estamos falando de uma pessoa que tinha duas características aqui destacadas. A primeira, era jovem e era alguém ou muito rico ou de uma posição muito elevada. Lucas chega a chamar de príncipe. Nós estamos falando desse tipo de pessoa. Dois destaques que nós fazemos aqui logo de início. Era um homem, mas não era um homem qualquer. Era um homem temente a Deus. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo dá o entendimento. Então esse homem, ele buscava a sabedoria. Por quê? Porque ele era um homem temente a Deus. Ele buscava a sabedoria. Ele queria ser sábio. E ser sábio é temer a Deus. Então nós estamos falando de alguém que tinha um interesse muito grande em ser um melhor filho de Deus, um melhor servo de Deus. Chega Jesus ali naquele contexto, pregando o evangelho. Logo antes dele vem João Batista, pregando a chegada do reino, dizendo que o reino de Deus havia chegado. E Jesus chega dizendo, eu sou a chegada do reino, eu sou a boa nova, eu sou o próprio evangelho. Eu sou a boa notícia de Deus para esse mundo. Eu sou a boa notícia. Jesus chega se apresentando como aquele que era esperado. E esse homem, quando escuta isso, ele corre para conhecer Jesus. E quando ele chega naquele ambiente ali, irmãos, o que ele vê? Ele vê Jesus cercado de crianças, os pais levando as crianças. Quando você vê aí, lê lá, por exemplo, em Marcos, diz que as crianças eram de colo. E quando você olha no original grego, você vê que realmente eles estão falando de criança de colo, crianças pequenas. Aí o jovem fica olhando aquela cena ali, Jesus abençoando as crianças, e no final Jesus fala que quem não receber o reino do céu como um daqueles pequeninos não herdará o reino dos céus. Então ali ele já, tem um segredo aí. Jesus já revelou. Tem que ser como uma criança, como um desses pequeninos. Jesus acabou de falar. E o que ele estava querendo de Jesus? Qual é a pergunta que ele faz quando ele aborda Jesus? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então ele estava sedento de não apenas ter um relacionamento com Deus, porque ele tinha um relacionamento com Deus dentro da religiosidade judaica. Ele era um bom judeu. Ele cumpria com os rituais. Ele tinha tudo que um bom religioso tinha que ter naquela época para ser considerado um homem que andava segundo a vontade de Deus. Porque ele era um bom religioso. Mas ele queria mais do que aquilo. Ele queria não estar envolvido com o trabalho de Deus. Ele queria estar comprometido com o trabalho de Deus. Tem uma ilustração que explica essa história de envolvido e comprometido. Os irmãos já devem ter ouvido falar. É o café da manhã do americano, né? Ovos com bacon. Porque qual é o papel do ovo no café da manhã do americano? Ele está envolvido ali com o café da manhã. Por quê? Porque a galinha não morre para que tenha o ovo no café da manhã. Mas o bacon, como é que você faz o bacon? O porquinho tem que morrer, né? Então, para que você tenha o ovo mexido, a galinha está envolvida no processo. Mas o porco não, ele está comprometido, porque ele perde a vida. Irmãos, o que isso tem a ver com o que nós estamos falando?
Estar envolvido é você vir para a igreja, é você ler a Bíblia, é você orar. E não fazer nada além disso. Mas, pastor, isso não já está bom? Vir para a igreja, orar e ler a Bíblia não já está bom? Qual é a função da igreja na face da terra? É vir para a igreja, orar e ler a Bíblia? Jesus diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o quê? O que se havia perdido. Quando você olha lá na carta de Judas, o autor diz o seguinte, que tem uma situação em que você tem que salvar alguns arrebatando-os do fogo, se for o caso. Que fogo é esse? Ele está mandando todo mundo virar bombeiro hoje? Não. Ele está dizendo que inferno é real e você precisa ir atrás dessas pessoas. Então, pergunta que eu volto aqui. Vir para a igreja, orar e ler a Bíblia, cumpre o propósito da igreja na terra? Ou você tem que anunciar? Você tem que pregar? Lembra do apóstolo Paulo? Grande parte das vezes ele estava levando pedrada, levando chicotada, sendo preso, sendo ameaçado, tendo que fugir no meio da noite dentro de um cesto por uma muralha, sofrendo naufrágio. Paulo faz a lista lá dos sofrimentos dele. Não quer dizer que a gente tem que passar por tudo isso, mas isso deixa bem claro para nós o seguinte: tem algo envolvido aí. O que está envolvido? Nosso comprometimento com a obra de Deus, que pode ser até você ter que fazer sacrifícios para os quais, se você não tiver o Espírito Santo na tua vida, você não vai querer fazer e não vai ter condição de fazer. Você precisa ter o Espírito Santo na tua vida. Lembra de Pedro? O Pedro que negou Jesus e logo depois do Pentecostes, o que ele fez? Aquele mesmo pessoal que está envolvido lá na morte de Jesus, ele chegou na frente de todo mundo e falou: ó, aquele Jesus que vocês crucificaram, ele é o Filho de Deus, ele foi que veio salvar todo mundo. Se vocês não se arrependerem, não se converterem, vocês vão tudo para o inferno. Cadê o medo de Pedro? O que aconteceu com Pedro? Ele tomou algum remédio? O que foi? Ficou doido? Bebeu cachaça? O que foi? Não, ele estava cheio do Espírito. O Espírito Santo de Deus dá intrepidez, inteligência a você e a capacitação a você, quando você não tem, para você fazer o que ele quer que você faça. Esse rapaz aqui, ele era um excelente crente, vamos dizer assim. Só que ele chega para Jesus, ele vê aquele contexto ali, né? Imaginando aqui a situação, ele vê lá Jesus abençoando as criancinhas. Quero o reino de Deus, vou chegar para Jesus, ele vai fazer um afago na minha cabeça, vai me abençoar e vai mandar embora, dizendo que eu já estou selado para o reino. Ele vê Jesus tão carinhoso com as crianças, aí ele imagina, né? Aquele processo normal que a gente vê na igreja. Chama as crianças para orar. Aí orou pelas crianças. Chama os jovens agora, vamos orar pelos jovens. Chama aí os irmãos, as irmãs, vamos orar. Aí ele pensou, vai orar por todo mundo, amém. Vou ficar aqui, que daqui a pouco chegam os jovens, eu sou jovem, vou me chamar também. Só que Jesus, quando você olha lá no livro de Marcos, no relato de Marcos, ele diz, assim que terminou de orar pelas crianças, Jesus partiu, saiu, foi embora. E aí você vê, no relato de Marcos, Marcos faz um relato mais dramático. Ele diz que, Marcos 10, vamos dar uma olhada aqui. Ele diz que, olha lá, 17, Marcos 10, 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se, olha só, Marcos põe a coisa mais dramática. Lucas e Mateus dizem que ele chegou e perguntou, bom mestre, ainda dá aquela, né, aquela bajulada em Jesus, né? Dá aquela bajulada, bom mestre, aleluia. Só que Marcos não, diz que Jesus, ó, orou pelas crianças e, como diz o povo aí, meteu o pé. E Marcos sai, ó, correndo atrás dele. Opa, peraí, não vai fugir assim não. Quero um afago na cabeça, a benção e dizer que eu estou salvo.
Aí Jesus, ele chega para Jesus, Marcos diz que ele se ajoelha, correu o homem ao seu encontro, se ajoelhando, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus já começa choque de realidade nele. Aquele crente que vive, né? Vive chorando, Senhor, Senhor, oh meu Pai, minha vida tão difícil, não sei o quê. Mas não abre mão de coisa que atrasa a vida espiritual dele. Não abre mão de certas coisas que afastam ele de Deus. Não resiste a uma fofoca. Não resiste a um lazer. Pastor, lazer é pecado? Quando o seu lazer é de 24 horas por dia, você não tem tempo de alimentar o espírito, né? Aí você começa a abrir brechas para o inimigo na sua vida, porque do simples lazer você começa a ver coisas que começam a trazer ideias na sua cabeça, e daqui a pouco da cabeça parte para o coração, e o coração a gente sabe que é carne, e carne é terrível. Mexeu com a carne, você brincou com coisa errada. E aí, filho, você está com o pezinho na armadilha do urso, aquela que fecha e você agarrado ali, não consegue sair. Está com o pezinho na armadilha do urso. Então, aquele rapaz chega ali, crente que recebeu o afago que as crianças receberam, a palavra carinhosa de Jesus, vai lá, amém, glória a Deus. Não, ô, gente boa. O que você está me chamando de bom? Qual é a tua intenção, né, com esse elogio? O que você está querendo? Seja claro, seja sincero, claro, seja objetivo. O que você quer? Eu quero herdar a vida eterna. O que você faz para herdar a vida eterna? Segue os mandamentos. Aí ele ainda pergunta, tem a petulância de perguntar. Quais? Por que eu digo petulância de perguntar? Porque Jesus fala, rapaz, olha só, Jesus não fala nem a lista completa. Ele fala só aquele relacionado a Deus e ao próximo. Não matarás, não dirás falso testemunho, não vai adulterar, não vai desonrar pai e mãe, essas coisas aí. Aí ele fala, mas isso aí eu já faço. Então por que perguntou se já fazia? Já sabe, né? Mas perguntou, por quê? Porque continuava querendo um afago. E a vida da gente não é assim não, irmãos. Deus vai chegar para você e vai te dar um choque de realidade. Não adianta ficar orando, chorando, Senhor, eu sou tão coitadinho, sou tão isso, sou tão aquilo. Deus conhece a tua estrutura. Deus sabe quem é você, não adianta querer. Não, ó, o que o Senhor fala a respeito de oferta? Se você estiver indo para a igreja, ofertar, e no caminho lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, para onde você está. Ele poderia ter falado assim, vai à igreja, vai lá, deixa a tua oferta, depois corre lá para consertar com o teu irmão. Não. Ele fala, para onde você está, vai lá, se conserta, depois volta e dá a tua oferta. Por quê, irmãos? Porque não adianta você estar com o coração todo pintadinho de coisa errada e querer dizer para você, para a tua consciência, que está tudo bem, está tudo certo, e o que acontece de errado na tua vida é porque você é um pobre, coitado, oprimido, injustiçado pelo universo. Não. Procura saber a causa, identifica a causa, e começa a tratar da causa. Sabe por quê? Porque Deus trouxe você aqui nessa noite, e você que está me ouvindo de casa, sabe por quê? Porque Deus quer fazer de você um filho excelente. Você está ouvindo isso aqui essa noite, e você que está ouvindo de casa, Deus quer fazer de você um filho excelente, então Ele não vai afagar a tua cabeça quando você precisa de uma boa lambada. Ele vai te dar uma lambada a hora que for. Hebreus fala isso. Ah, pastor, onde é que está escrito que Deus vai dar lambada nos outros? É Hebreus. Nenhuma correção é, em princípio, prazerosa. Está dizendo que Deus vai, apertar o parafuso na gente. No aperto, rosca fina.
Deus vai apertar esse parafuso na gente. Por quê? Porque senão a gente não se conserta. E ele vem falando aqui. Faz tudo isso e tal. Aí Jesus olha para ele e fala, meu Deus. Fala, falta-te uma coisa ainda. Falta a você uma coisa. E o que falta? O que faltava para aquele moço? Faltava ele entender uma coisa. Que Deus não quer o terno e a gravata no céu. Que Deus não quer o sorrisinho amistoso no céu quando seu coração não está sorrindo para ninguém. Deus quer um filho estruturado, construído sobre os alicerces da rocha ali. E o que isso quer dizer, pastor? Quer dizer o seguinte, que Jesus ele vê o nosso interior, nosso coração, nosso homem interior ele vê. A mulher interior que você é, o homem interior que você é, Deus vê, não adianta. E ele sabe o que precisa ser tratado. Ele sabe o que está ocupando o lugar que era para ser ocupado por Deus. Ele sabe. Ele sabe, a gente não engana ele. Jesus chega para ele e fala o seguinte, falta-te ainda uma coisa. Já que você não quer, falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois vem e segue-me. Irmãos, aquele rapaz era um discípulo de Jesus? Não. Lugar nenhum da Bíblia vai falar isso. Aquele rapaz era conhecido de Jesus? Nenhum lugar da Bíblia vai te dizer isso. Que ele já tinha algum conhecimento prévio. Como que Jesus sabia que aquele cara era rico? Porque Jesus era Deus, ele conhece a estrutura, ele conhece toda a sua história, ele sabe quem é você. E aí, a gente vai lá para Davi e fala o seguinte, que tem coisa em você que talvez nem você saiba. Pastor, então se tem coisa em mim que eu não sei, então posso ficar despreocupado, né? A gente vai lá para o salmista e ele fala o seguinte, sonda-me, ó Deus, olha o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Esquadrinha-me, sonda-me, vasculha-me por dentro, por fora também. Vasculha a minha vida. Perscruta-me. Passa um scanner em mim, Senhor. Um scanner contra pecado, contra a má influência, contra mau hábito. Passa. Por quê? Porque eu quero ser perfeito. O que Deus chega para Abraão e fala, logo que eles se conhecem, Deus chega para ele e fala o seguinte, anda na minha presença e ser perfeito. Citei essa passagem agora para ninguém dizer, mas não dá para o homem ser perfeito. Deus chega para ele e fala, anda na minha presença e ser perfeito. Dá para ser, sim, perfeito no molde de Deus, no padrão de Deus, através do poder do Espírito Santo, dá para ser perfeito. Com o Espírito Santo a gente consegue. Aí, esse homem chega, fala isso aí, mostra para Jesus que ele tinha um carimbo de bom crente, né, carimbado, crentão, glória. Tá tudo bem então, né? Posso já sair já com a bênção, Jesus falou, peraí, volta. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. Pergunta, é errado ser rico? É pecado ser rico? É pecado ter dinheiro? Não. Como é que eu provo isso? Você pega ali, em Lucas 18, você vai ver a passagem, Lucas 18, você vai ver a passagem do moço, do jovem rico, e no 19 você vai ver a passagem do Zaqueu. Quem era Zaqueu? Um publicano rico. Jesus chega para Zaqueu e fala assim, vai,
Vende tudo que você tem e segue-me. Falou isso para Zaqueu? Não. Por quê? Porque riqueza na vida de Zaqueu não ocupava o primeiro lugar. Olha o que Zaqueu fala aqui. Lucas 19, versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou. Lucas 19, 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, voluntariamente: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Isso depois de quê? Jesus chegar a fazer aquela pregação longa, desde lá dos profetas, de Gênesis até o Apocalipse, que nem tinha sido escrito ainda. Precisou Jesus fazer isso? Não, Jesus só chegou, falou para ele, versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Só isso. Zaqueu, vou passar a noite na tua casa. E Zaqueu falou: aleluia, estou salvo. Senhor, quero me converter e quero consertar as bobagens que eu fiz na vida. Quero consertar tudo. Se eu defraudei alguém, se eu enganei alguém, eu quero consertar, vou pagar tudo que está de errado na minha vida. Vou consertar. Versículo 9. Olha o resultado. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? Um perdido. O jovem rico precisava largar a riqueza. Por quê? Porque riqueza para ele não era só dinheiro a ser utilizado para suprir as suas necessidades. Dinheiro era algo que ele não conseguia viver sem. Tinha uma posição no trono da vida dele. O trono da vida dele estava ocupado, não tinha lugar para Jesus, não tinha. Jesus era Deus, ele chega, olha ali e faz o scanner ali, aquele que o salmista pediu, sonda-me. Jesus sondou e viu. Esse menino não tem lugar para mim na vida dele. Não tem. Não tem. Aí Jesus fala para ele, tu quer o quê? Vida eterna? Então olha só, vou te falar. Para você ter a vida eterna, você vai precisar desocupar o trono para que eu possa reinar. Sem isso, tu não vai ter a vida eterna. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? A exemplo do que eu falei logo no início, do hino que a gente canta, medita na letra, analisa o que você está cantando, entregue a Deus o louvor que você está fazendo, que o teu louvor não seja meramente um som que você produz com a boca e só fere o tímpano, que possa ferir o céu, que possa ferir teu coração, que possa ferir a tua resolução de mudança de vida, que você possa desejar ser diferente, renovado, uma nova criatura, que impacte esse mundo, que mude as tuas relações pessoais. Enquanto o pastor estava conduzindo uma oração aqui, eu estava pensando, meu sogro, eu oro tanto pela conversão do meu sogro, minha sogra, meu cunhado. Gente, vamos orar pelos nossos parentes, pelo amor de Deus, vamos orar pelos nossos parentes. Não dá para você continuar convivendo com um parente que não é crente achando que está normal. Não está normal. Você é filho de Deus, você tem que... Versículo 9, Lucas 19, 9. Houve salvação nessa casa. Por quê? No versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O perdido. E você tem que ter essa preocupação de ser aquilo que Jesus mandou você ser. O que você é? Representante dele. Você está aqui para buscar perdido. E tem perdido dentro da tua casa e você não está preocupado? Eu falei aqui da busca desesperada pela salvação. Busca desesperada pelos teus parentes. Acorda de madrugada, vai orar, faz um jejum. Jejum cura, jejum tem poder espiritual. Jejum tem um poder espiritual de colocar a tua carne no lugar dela e o espírito no lugar dele. Esse é o poder do jejum. Disciplina espiritual que começa na carne e produz poder espiritual na presença de Deus. Autoridade no mundo espiritual. Contra potestades, principados e todas as forças
do diabo. Ah, pastor, tirou de onde isso? Essa caça de demônio não se expulsa senão com e oração. Poder espiritual. Quando Jesus, antes de começar o ministério dele, antes de ser tentado pelo diabo, aquela tentação terrível, que muita gente teria caído lá, na primeira muita gente teria caído. Eu cito um aqui que caiu na primeira. Esaú. Estava com fome, viu lá o irmão com aquele guisado cheirosão, morrendo de fome, aí chega, ô meu irmão, me dá dessa comida aí. O irmão falou, dou, claro, se você trocar alguma coisa comigo, o que você tem aí? Aí o irmão, uma primogenitura aí e tal. Ah, agora. Caiu ou não caiu na primeira? Caiu na primeira. Na primeira tentação ele caiu. E aí, gente, nós temos que entender isso. Aquele jovem, não bastou para ele cumprir os mandamentos, não bastou para ele se ajoelhar na presença de Jesus, não bastou para ele chamar Jesus de bom, não bastou para ele demonstrar o desejo de ser seguidor de Jesus. Bastaria para ele o quê? Desocupar o lugar onde ele queria que Jesus se assentasse, que estava ocupado. E ele não teve, quando Jesus falou para ele, eu só posso reinar se tiver um trono para mim. E aquele jovem baixa a cabeça e fala, Senhor, então, infelizmente, não vai dar. Porque eu não tenho como desocupar esse trono. O que o Senhor me pede é muito. Eu não posso dar isso. Esse relato termina com o jovem abaixando a cabeça, saindo, triste. Não dá para dizer que ele simplesmente falou, já que o preço é esse, então, não quero não. Não, ele saiu triste. Aquilo abalou o rapaz. Porque ele queria Jesus. Ele queria. Só que ele não quis pagar o preço. O que nós estamos precisando para entender que Deus chamou a gente para um trabalho excelente nessa terra? Você crê que através da tua vida, o Espírito Santo pode, através da oração que você faz, que o Espírito Santo pode curar alguém? Você crê nisso? Nosso Deus não mudou. Eu não abro mão de crer nisso, eu não abro mão, eu creio nisso. Como é que é isso? Não faço a menor ideia, não sei. Eu sei que a palavra de Deus disse para eu orar, eu vou orar e vou acreditar. E Deus chamou a gente, todos nós, para fazer isso. Aquele rapaz encontra um Jesus que com ele tudo é justo, direto, certeiro, mas com amor. Um Deus que não abranda a verdade, um Deus que não abranda a verdade. O que diz lá em Jeremias 48:10? Jeremias 48:10, o que diz lá? Maldito aquele que fizer a obra de Deus, a obra do Senhor, relaxadamente. Parou aí? Até aí o versículo? Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Você já leu isso aí tudo? Já leu o que tem antes e depois? Ou você só conhece? Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Só conhece essa? Mas sabia da espada? Sabe o que vem antes e vem depois? Sabe qual o contexto disso aqui? Sabe o contexto disso? Sabe o que implica isso aí? Deus não abranda a verdade, meu irmão, minha irmã. Deus não abranda a verdade, Deus não passa a mão na cabeça. Deus quer tratar com a sua igreja
para que seja uma igreja forte, uma igreja preparada, uma igreja pronta e uma igreja que vença, porque a vitória já foi dada. O que falta para a gente? Tomar posse da vitória que Ele já deu. Amém? E diante disso eu quero pedir a você que, se você crê no poder do Espírito Santo, se ponha de pé agora. Chegamos ao final da mensagem e eu quero só dizer para você uma coisa. São Antônio. Dizer para você uma coisa, uma última coisa. A palavra que Deus trouxe para você hoje é uma palavra de despertamento. Porque Ele quer fazer mudança na igreja dele. Ele quer fazer mudança na tua vida. Ele quer dar a você tudo aquilo para o qual Ele já projetou que você tivesse, onde você chegasse. E eu gostaria de pedir a você que nesse momento fechasse seus olhos. Fechasse seus olhos. Nós vamos orar. E você nesse momento, não faça uma oração glorificando a Deus. Ah, glória a Deus, aleluia, amém, Jesus. Não. Consulta o teu coração agora. Consulta a tua mente agora. Vê se tem alguma coisa que você quer confessar para Deus, que você quer falar para Deus, que você precisa que Deus haja na tua vida, que Deus mude na tua vida. Vê se tem alguma pessoa, algum parente, alguém por quem você entendeu hoje que você não pode mais abrir mão dessa pessoa e você não vai largar mais de orar por essa pessoa, pela tua vida. Vai falando com Deus agora a respeito disso. Fala com Ele. Fala com Ele. Pai, nós te louvamos, Pai. Nós te adoramos, porque a tua palavra fala conosco. A tua palavra não nos deixa enganados, Pai. Tem coisas que precisam ser mudadas na nossa vida. Tem coisas que precisam ser, Senhor, acertadas na nossa vida. E nós estamos aqui na tua presença, Deus, pedindo. Nos dá o poder do teu Espírito Santo para que nós venhamos assumir a posição para a qual o Senhor nos chamou. Nos converte definitivamente para o teu reino. Nos leva para dentro do teu reino, Senhor. Nós queremos ser teus súditos, teus filhos, Pai. Teus obreiros na tua casa, Pai. Nós queremos ser, ó Deus, servos aprovados, Pai. Por isso nós te pedimos, nos corrige. E nos dá força, Senhor, de dizermos não para tudo aquilo que ocupa o lugar que é teu. Nós queremos ocupar o trono para que o Senhor possa reinar, Pai, definitivamente. Para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa esta igreja, Senhor. Abençoa cada vida, cada família aqui representada, Senhor. Nós te pedimos, Pai. Nós consagramos essa igreja, Senhor, para o teu serviço, para o teu trabalho. Deus, esforça, Senhor, as mãos desses irmãos, dessas irmãs, Pai, para que o teu nome seja engrandecido nessa terra através da vida deles, Pai. Converte as famílias, Pai. Traz para cá, Senhor, para congregar conosco, Deus, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Senta, glorificando o nome do Senhor.